A sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto tem a honra de receber, mais uma vez, o deputado Roberto Freire, eternamente deputado, eternamente comunista, agora é da cidadania. Vamos conversar com ele sobre a cena política nacional. Doutor Roberto, o seu último, quer dizer, o mais recente, não digo último, mas mais recente, X, né, o antigo. Vitor. O senhor disse o seguinte: Maduro tem que ser detido. Qual é o meio que o senhor acha que tem que o Lula pode deter o Maduro, doutor Roberto Freire? Olha, se Lula se empregar a fundo, inclusive não deixar que o Mercosul publique notas como a que publicou, se chamar toda a América Latina, América do Sul especialmente, para evitar que aqui tenhamos na região uma proliferação de um conflito que está já presente na Europa, e ele querer trazer para o Brasil, no caso Maduro, que é esse conflito que está a União Europeia, Estados Unidos, em defesa da Ucrânia contra a invasão criminosa de Putin, e ele, Maduro, já está hoje na Rússia. Ou seja, nós não podemos permitir que este processo, este conflito, se estenda. É necessário que a América Latina, que a América do Sul e Lula, como presidente do principal país líder deste continente, não pode ficar tratando isso como se fosse uma questão menor ou como se fosse algo a ser resolvido em mesa de botequim. Entre Maduro e o presidente da Guiana. É evidente que isso não pode, não tem por que ter um acordo entre eles se a Guiana não adotou nenhuma posição, não tomou nenhuma posição, está sendo agredida desde o plebiscito e as proclamações de Maduro de que vai anexar Quimbo e que já nomeou um comandante militar para a região, e estamos em vias de apreciarmos uma invasão que possa ser feita da Venezuela na Guiana, e levando em consideração que o Brasil tem, em relação à Venezuela, no caso agora da mandato de Lula, algo a dialogar, porque Lula o retirou de um completo isolamento, isso é concreto. Então, eu acho que o Brasil precisa ter uma maior atuação, uma maior intervenção, ser mais efetivo nesse processo de tentar evitar que tenhamos essa invasão da Guiana. Doutor Roberto, o senhor tem 82 anos, é isso? Vou fazer em abril ainda, Em mas abril, já tenho 82 81. anos. Eu tenho 72 e me lembro ainda que teve aquele episódio grotesco da figura grotesca do Jânio Quadros em relação à Guiana. O senhor lembra, né? Temos vários, né? E olha, o Brasil tinha, inclusive, parte daquelas terras que hoje estão no Essequimbo. O Itamaraty devia ter avisado a Lula, deve ter avisado. Infelizmente, o Itamaraty está virando algo simbólico na política externa brasileira nesse governo Lula. Ele não ouve o Itamaraty, não se aconselha com o Itamaraty. A política externa é comandada a partir da ideologia e da visão e concepção do mundo que o PT tem. E isso é um Que o grave Celso erro. Amorim, Celso Amorim é que comanda, na verdade, não é Já o foi chanceler. aquele que o TikTok, o Tok lá do episódio macabro dele, do, do desastre lá de Congonhas, né, do avião da Gol. Aurélio, não me lembro o nome agora. É um avião da Mas Gol era o Toque-Toque, era o Marco Tok Aurélio. que ficou vibrando lá como que aquela É. coisa fosse um processo do governo.
Agora, do tem uma governo. coisa aí, doutor Hum, Roberto, tem uma coisa aí, que é o seguinte: para o Maduro invadir o Essequibo da Guiana, vai precisar passar em território brasileiro. Quer dizer, o Brasil vai ter que autorizar. Então, digamos que não autorize e as tropas venezuelanas cruzem território brasileiro para chegar a esse equívoco. Aí eu lhe olha, pergunto o seguinte: nós temos forças armadas para reprimir esse tipo de iniciativa canalha e covarde? isso parece que é para invadir em terra não molhada, porque a província de Essequibo, da Guiana, faz, faz fronteira direta com a Venezuela, ou seja, é apenas dividida por um rio, né? Mas faz grande parte da fronteira com a Venezuela. Isso aí é para facilitar a entrada apenas por terras brasileiras, por território brasileiro. Eu acho que o Brasil, evidentemente, não vai consentir, né? Isso aí não tem dúvida, até porque as Forças Armadas já têm demonstrado, inclusive, uma certa intranquilidade, o conflito aqui nas nossas fronteiras, essa possibilidade dessa intervenção de Maduro, e as Forças Armadas já demonstraram isso, que estão um pouco insatisfeitas com essa certa omissão, esse lero-lero que Lula fica usando, equiparando os dois países, tal como fez com a invasão criminosa de Putin, e colocando a vítima da agressão como se fosse também responsável pela guerra. Está querendo, talvez, até responsabilizar a Guiana. Será que isso. A nota do Mercosul chegou perto disso, de como se tem que sentar para negociar. Negociar o quê? Está sendo agredida, está sendo, desde o plebiscito, a possibilidade de intervenção, e vai negociar o quê? Vai ter que estar buscando, como está buscando agora, porque o Brasil não deu força a essa a defesa da Guiana, está procurando os Estados Unidos. Ou seja, estamos trazendo para o continente sul-americano uma disputa de uma Segunda Guerra Fria, sem as características da primeira, e o Brasil tomando uma posição profundamente equivocada junto a movimentos terroristas, a teocracias, a movimentos radicais fundamentalistas e que não respeitam direitos humanos, e o Brasil, e muito menos democracia, e o Brasil junto a isso. Ou seja, que evidentemente nós estamos jogando fora toda uma política externa que o Brasil sustentou de garantir paz, de garantir democracia, respeito aos direitos humanos, e estamos nos associando a quem não respeita coisa nenhuma disso. A postura do Lula, inclusive, é contraditória em relação ao discurso dele quanto à ONU. Agora, no conflito do Hamas contra o Estado de Israel, o Brasil tem tomado uma posição até simpática aos terroristas do Hamas, o que é um absurdo de qualquer ponto de vista. Agora, isso aí é, é sacramentado, é líquido e certo. O direito internacional já resolveu esse problema desse território. O território é da Guiana, não é da Venezuela. Outra coisa, o senhor não abordou isso, mas eu queria também perguntar: qual é a legitimidade de fazer um plebiscito a respeito da invasão de um território de um país vizinho no povo venezuelano? Esse plebiscito não teria nenhuma legalidade, mas se tivesse que ter, teria que ser inesquecível, e não na Venezuela, tá certo? Olha, não, mas esse problema dessa província voltou à tona por conta de uma discussão que, inclusive, tem um contexto, essa palavra que aquelas universidades norte-americanas usaram para ter uma posição digna, mas no caso aí tem um contexto. Ele voltou à tona, esse processo fronteiriço, Venezuela-Guiana, voltou à tona por conta da descoberta de petróleo. E nós estamos num mundo que está discutindo transição energética e, evidentemente, contra combustíveis fósseis. O Brasil se arroga em fazer
perante o mundo, uma posição contrária a isso, e Lula trastejando nisso com a possibilidade de estarmos aí explorando petróleo exatamente nessa região. Começa nessa região da Guiana, descobertas recentes de grandes jazidas de combustível do petróleo. Não é? Então, é evidente que isso é algo que a Corte Internacional de Haia tem decidido favoravelmente por conta de decisões históricas desde 1800, do século XIX, de que é território goiano. Mas tudo isso, se quiser, e se a Venezuela agora, Chávez não fez. Chávez, ao contrário, até aceitou essas decisões de Genebra e de Haia. Então, mas que agora que o governo venezuelano, e era bom que um governo democrático fosse discutir isso, quer discutir nas cortes internacionais, tudo bem. Agora, não pode fazer um plebiscito que já por si só é uma agressão, você chamar um povo para dizer vamos fazer uma guerra, vamos anexar, vamos nomear agora um comandante, que diabo é isso? Inclusive, esse território nunca foi da Venezuela. Quando houve a independência e a criação do Estado, a República da Venezuela, já esse território estava com os ingleses e tudo, que foi discutido quando ainda era território colonial espanhol. É toda uma discussão que não vai se resolver com intervenção armada, com conquista militar. Esse momento de conquista territorial, isso não se coaduna com o século XX nem XXI, muito menos o século XXI. Isso é de conquista, isso já se falou, o absurdo que foi a guerra de conquista que a Rússia tentou fazer com a Ucrânia, né? Isso é coisa de colonialismo, imperialismo, pan-eslavismo. Nós vamos agora criar aqui na América Latina conflitos dessa espécie. Aí vamos ver daqui a pouco a Bolívia discutir por que é que o Acre foi ganho a partir de discussões diplomáticas com o Rio Branco, que dá o nome ao nosso Itamaraty. É isso, vamos reabrir discussão de Guerra do Charco, a guerra Chile-Peru, tudo isso na América Latina. Vamos deixar que volte todo esse debate, porque o ditador Maduro inventou de fazer um plebiscito e de anexar um território de um Estado soberano e pacífico, que tem 3 mil apenas militares e que servem na segurança nacional, na segurança pública, nem como militar efetivamente são. Doutor Roberto, nós estamos já perto do fim aqui do nosso tempo, mas antes disso eu queria lhe falar sobre 2 assuntos que têm a ver. O assunto da democracia, a postura do governo Lula em relação à Venezuela é completamente adversa à decisão da eleição. Ele foi eleito para recuperar uma democracia e age em relação à Venezuela e a outras ditaduras, né? É amigo do Maduro, mas também é amigo do Putin, também é amigo do chinês, é tudo ditadura. Além disso, tem a questão do combustível fóssil, que o senhor falou aí. Quer dizer, o Lula está propondo o Brasil entrar na OPEP, porque foi levado na galhofa pelos países petroleiros, mas ele motivou ainda uma galhofa maior quando disse que quer entrar na OPEP para convencer a parar com a produção de petróleo. Que tal essa palavra do nosso estadista? Né? Brincadeira de mau gosto. Ele precisa ter um pouco mais de cuidado, porque eu acho que ele se excede, né? E evidentemente, isso é em prejuízo do que ele mesmo afirma, como se o Brasil voltou. O Brasil voltou, é verdade. O Brasil estava escondido por uma completa ineptude do governo Bolsonaro. Seu primeiro chanceler era um completo estúpido, né? Mas, de qualquer forma, nós voltamos, mas não voltamos melhor, não. Nós estamos num processo grave, contrário ao Brasil. Por exemplo, o que você está dizendo é que quem disse que interessa ao Brasil, por exemplo, interessa ao que nós já avançamos, a nossa cultura, a nossa nacionalidade, você está defendendo países
que desrespeitam fundamentalmente direitos humanos, como é o caso de todos esses movimentos fundamentalistas islâmicos, jihadistas, de uma guerra santa, de tentativa de construir um mundo que vai contra o iluminismo, contra a razão, de volta ao medievalismo, no seu pior, do ponto de vista do pior conceito, de desrespeitar a própria razão, de não admitir a diversidade, de não admitir o pluralismo, de não admitir a liberdade e a democracia. E reprimir a mulher. Especialmente... De reprimir a mulher. Exato, porque a mulher... O racismo. Os ayatolás lá são os principais representantes do que essa Irmandade Islâmica construiu. Não tem nada a ver com o Alcorão, o islamismo, não. Isso é uma distorção que é feita com uma visão atrasada, com uma visão de admitir barbaridades nas relações entre os seres humanos, não admitir a diversidade de orientação sexual e tudo mais. E o Brasil, junto a esse, como se isso fosse algo a ver com a nossa cultura, com a nossa visão política, a concepção da nossa sociedade. Alguém hoje, eu estava no Twitter, inclusive uma senhora deu uma definição muito boa. Como é que o PT estava junto conosco contra uma ditadura, contra torturadores, contra o desrespeito aos direitos humanos aqui no Brasil, e hoje fica se aliando a setores que são a representação exata disso que nós derrotamos aqui entre nós? Que diabo é isso? Como é que... Para que serve Marina Silva no Ministério? Contra Bolsonaro, voltei Lula. E não me arrependo, porque a luta continua. É o meu caso. É evidente. Mas, olha, e tem o petróleo. O Lula quer montar um poço de petróleo na foz do Amazonas, está querendo inundar Fernando de Noronha, lá no seu território de seu Pernambuco, com petróleo. Pelo amor de Deus, isso fere qualquer lei da ecologia. Olha, essa discussão me parece até que na Petrobras está começando a existir. Eu vi até um dia desse que parece que o presidente da Petrobras deseja, embora muito timidamente, iniciar internamente na Petrobras uma discussão sobre uma transição energética, energias renováveis. Ele começa a querer discutir isso. A Petrobras ter uma preocupação com a questão energética geral e não se fixar na questão unicamente do petróleo. E ele está disputando até com isso, não sei se Lula defendendo posição contrária, mas há um certo embate interno. Mas, de qualquer forma, é com muita timidez que nós estamos isso. E olhe que foi discutido na campanha todo esse processo de transição, de uma preocupação. É bom lembrar, Marina, inclusive, entrou no governo, embora tenha sido candidata contra o presidente, a candidatura de Lula, mas entrou com essa perspectiva. E nós estamos vendo exatamente o contrário. Nós estamos vendo aí uma certa dubiedade, pusilanimidade da diplomacia brasileira, presidida por Lula, nessa questão que, evidentemente, é uma questão importante, fundamental para o futuro, porque esse processo que estamos vendo de Maduro e da Venezuela contra a Guiana tem muito a ver com toda uma disputa ainda desse passado que a gente precisa discutir como transitar para o futuro, que é a questão da utilização de combustíveis fósseis. Então, isso é um problema, nós estamos vendo, e o mundo está vivendo uma certa encruzilhada. É importante que o Brasil discuta seriamente a nossa política externa para nós não nos juntarmos àquilo que significa profundo retrocesso para a humanidade. Muito obrigado ao doutor Roberto Freire, grande figura do Cidadania, comunista histórico que agora defende a democracia com vigor. E nisso eu sigo. Também votei no Lula, eu também não estou arrependido de ter tirado o Bolsonaro. Agora, que o Lula é uma grande decepção, dizem 57% dos brasileiros ouvidos pela Datafolha. Muito obrigado, doutor Roberto. Deixa eu só dizer uma coisa aí sobre essa questão
Não, só para dizer a você, olha, nós já defendemos ditadura, a ditadura do proletariado, mas fomos derrotados pela história. E, exatamente, numa análise bem concreta, até autocrítica, a grande parte da nossa derrota, como expectativa de um mundo melhor, foi exatamente pela ausência da liberdade e da democracia. Eu aprendi Obrigado, doutor isso. Roberto. Muito obrigado. Lá, um grande Um abraço. abraço grande. Muito obrigado.